Amigos do Campeonato Brasileiro, que inicia em 2020, acaba em 2021. As últimas partidas de 2020 foram realizadas neste final de semana. Foram 27 rodadas, ainda há jogos atrasados, é bom lembrar. Vamos estudar, vamos rever a tabela de classificação, analisar os jogos da última rodada, projetarmos a primeira rodada de 2021 e lembrar aí os jogos que estão atrasados. O campeonato parece definido quanto ao vencedor, mas os classificados no G4. E ainda há uma disputa, alguns tentando sair do Z4, ele prossegue em 2021. Vamos analisar esta tabela do Campeonato Brasileiro. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, vem para cá. Participa do nosso canal, traz o teu comentário, te inscreve. Compartilha o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Olha, nós tivemos nesse final de semana, vamos recapitular rapidamente os jogos da última rodada de 2020. Os jogos foram os seguintes. O Galo venceu o Coritiba por 2-0 e passou para a segunda posição na tabela. Isto porque o Flamengo acabou empatando em 0-0 com Fortaleza. E o Goiás ganhou de 1-0 do Sport e o Fluminense perdeu de 2-1 para o São Paulo, que reafirmou a sua liderança. No domingo, o Botafogo perdeu para o Corinthians por 2-0 e praticamente sacramenta a sua condição de rebaixado. O Bahia perdeu para o Internacional por 2-1. O Clube Atlético Paranaense venceu o Vasco da Gama por 3-0, que também está nesta situação de rebaixamento. O Palmeiras ganhou do Bragantino por 1-0. O Santos e o Ceará empataram em 1-1 e o Grêmio venceu o Atlético Goianiense por 2-1. Estes os resultados deste final de semana que determinaram que a tabela do campeonato ficasse assim. Em primeiro está o São Paulo com 56 pontos. Em segundo está o Galo com 49. Em terceiro o Flamengo com 49. Em quarto o Internacional com 47. Teoricamente, aí estão os primeiros colocados. Mas há uma situação que tem que ser observada. O Grêmio, que aparece em quinto com 47, ele tem um jogo a menos, a exemplo do Palmeiras, que aparece em sexto com 44 pontos. E o Flamengo, que está em terceiro lugar com 49, também tem um jogo a menos. Então, e os adversários são os seguintes: Flamengo e Grêmio, ou Grêmio e Flamengo, o jogo será em Porto Alegre, e o Palmeiras jogando contra o Vasco. Se o Grêmio vencer a equipe do Flamengo, o Grêmio então pula para 48 pontos e fica na quarta colocação. Se o Palmeiras vencer o seu adversário, que é o Vasco, e o Grêmio não vencer o Flamengo, passa o Palmeiras para 47 pontos e fica ao lado do Internacional como quarto colocado. Portanto, a situação do Internacional aí é a que mais se contesta entre os 4 primeiros no momento. Porque o Flamengo, com 49, se vencer, vai a 52, se vencer o Vasco com o Flamengo, se vencer o Grêmio, com quem tem que jogar, vai para 52 e aí reassume a vice-liderança da competição. Então, repetindo, em primeiro estão o São Paulo com 56, o Galo com 49, o Flamengo com 49 e o Internacional com 47. O Grêmio com 45 e o Palmeiras com 44. Estes aí têm ainda os seguintes jogos a realizar: o Flamengo contra o Grêmio em Porto Alegre e o Palmeiras contra o Vasco da Gama em São Paulo. Esta é a situação. Depois vem o Fluminense com 40 pontos, aí já me parece completamente fora da possibilidade de ingressar no G4. O Santos com 39, o Corinthians também com 39 e o Ceará com 36. Em 11º lugar, virando a página, está o Clube Atlético Paranaense com 34, o Atlético Goianiense também com 34. E com 31 pontos, em 13º e 14º lugares, estão Bragantino e Fortaleza. O Sport está em 15º com 29 e o Bahia aparece com 28 pontos em 16º. E aí, então, entram os 4 últimos colocados, com o Vasco da Gama, como dissemos, com um jogo a menos. O Vasco tem 28 pontos, está em 17º, o Goiás tem 23, também com 23 o Botafogo e o Coritiba com 21. O Goiás ainda mostra uma esperança para o seu torcedor, porque está em crescimento, mas vamos aguardar
para saber o que pode acontecer aí com o Goiás, se vai realmente reafirmar esta posição de recuperação. E o Campeonato Brasileiro, ele reabre no dia 6 de janeiro com os seguintes jogos: Coritiba e Goiás. Olha aí, é um clássico da zona do rebaixamento. Grêmio e Bahia, Sport e Fortaleza, Flamengo e Fluminense, é um clássico Fla-Flu. Isso tudo pode acontecer no clássico, vocês sabem. Bragantino e São Paulo. No dia 7, no dia seguinte, Ceará e Internacional e Atlético Goianiense e Vasco da Gama. Portanto, aí estão todas as possibilidades, os jogos que foram realizados, que serão realizados, situação na tabela, análise do Campeonato Brasileiro, que parou neste final de semana e reabre no dia 6 de janeiro. Um abraço.